E hoje é dia de dica de costura aqui no canal e eu vou trazer para vocês uma dica de como você costurar malha na sua máquina doméstica para que sua peça fique com uma boa elasticidade e a costura não venha arrebentar. E a minha primeira dica para isso é o tipo de fio que você vai utilizar. Aqui eu tenho um fio de overlock 100% poliéster, comum que a gente costuma utilizar para tecido plano no nosso overlock. Esse tipo de fio aqui, ele não é indicado para você costurar malha. Nem no overlock, nem na galoneira, nem na máquina doméstica, nem em nenhum tipo de máquina. Esse fio é indicado apenas para tecido plano ou sintético, porque ele não tem elasticidade. Perceba que quando eu puxo, ele arrebenta. E é isso que acontece com a sua costura se você utilizar um fio 100% poliéster. A sua costura ela vai arrebentar quando o tecido esticar. Tá? Porque ele não proporciona a elasticidade que a sua malha precisa. Então a minha dica número 1 é: use fio 100% poliamida ou fio de elanca, que é a mesma coisa, tá? Ó, para costuras de tecidos elásticos. Esse fio, diferente do fio de poliéster, ele estica. Perceba que a elasticidade desse fio, porque ele é próprio para tecido com elasticidade mesmo. Então ele vai acompanhar quando a sua malha esticar e não vai deixar a sua peça estourar, abrir. Então eu vou encher a minha bobina com o fio de elanca para colocar na costura que vai embaixo do meu projeto. Então é só você encher normalmente como você enche a sua carretilha com uma linha. A minha segunda dica super importante aqui é o tipo de agulha. A agulha indicada para costurar malha na máquina doméstica é a agulha ponta dourada, que é essa que eu tô aqui na minha mão, olha. Justamente porque ela tem essa pontinha dourada e a gente consegue identificar facilmente esse tipo de agulha que é indicado para costurar malha. É uma agulha de máquina doméstica normal, então vocês podem ver que tem aqui, ó, a parte de trás achatada, tá? A numeração você vai raciocinar da mesma forma para tecido plano, ou seja, agulhas mais grossas, números maiores para malhas mais pesadas, como push, o neoprene, cotton, e numerações mais baixas para tecidos para malhas mais leves, como a elanca light, a viscolaicra, tá? Aqui eu tenho uma agulha normal, tá? Que você vai usar para fazer a união das peças, para fechar mesmo a sua peça. E aí você pode utilizar o ponto zigue-zague, o ponto zigue-zague triplo ou ponto flexível, e aí vai de acordo com o seu modelo de máquina e com as funcionalidades que ela te oferece. Então essa daqui é indicada para você fechar o seu projeto, a sua peça. Mas para fazer os acabamentos de bainha, você precisa utilizar a agulha dupla, que também seja ponta dourada. Eu não consegui encontrar uma agulha dupla que fosse douradinha, mas eu vou utilizar essa daqui mesmo, que vocês vão ver que também vai funcionar. Mas a perfeita é que seja dupla e pontinha dourada, tá? Porque a agulha ponta dourada, ela tem a pontinha dela um pouco diferenciada. Ao invés de ela furar o tecido igual faz com o tecido plano, ela vai deslizando entre os fios da trama da malha, então isso danifica menos, fura menos o tecido, mas funciona também. E aqui a gente também tem um espaçamento. Aqui eu tenho uma agulha de 4 milímetros de espaçamento, que vai ser a distância entre uma costura e outra. Tem mais estreitas e mais largas. E aqui eu tô com uma agulha número 14 da Singer, e você vai encaixar na sua máquina da mesma forma que você encaixa uma agulha normal. Só que aqui a gente vai precisar de duas linhas juntas passadas na máquina, então a gente vai ver isso agora. Aqui eu já enchi a minha carretilha com fio de elanca, e aí eu vou encaixar aqui. E vou encaixar a minha agulha dupla. Então você vai trocar a agulha da sua máquina de acordo com o seu modelo, tá? Normalmente. Para encaixar da mesma forma, a parte chatinha achatada para trás. E a gente vai passar a linha na máquina normalmente, sendo que a gente vai passar duas linhas ao mesmo tempo, tá? Da mesma forma que você passa uma, você vai passar as duas. Então eu vou pegar as duas juntas, sem deixá-las torcerem, tá? Vou deixá-las esticadinhas, cada uma do seu lado. E a diferença aqui é que a gente vai separar as duas linhas e passar cada uma em uma ponta da agulha. Aqui eu estou utilizando a Facilita Pro 4432 da Singer, mas essa técnica você pode estar utilizando em qualquer modelo de máquina doméstica, tanto mecânica quanto eletrônica, tá? Então, ó, vou baixar aqui a minha agulha e puxar o fio. Pronto, puxei meu fio aqui de baixo, já vou fechar aqui.
importante aqui agora é escolher um ponto que não seja muito estreito, tá? Então eu vou deixar aqui no 3, você pode deixar entre o 3 e o 3,5. Aqui eu vou testar 2 pontos com vocês. Primeira coisa que eu vou fazer é usar o ponto comum, o ponto reto que vai ter em toda a máquina de costura doméstica. Vou deixar aqui no 3 e vou usar o ponto normal. E aqui em cima eu vou diminuir a tensão pro 3, tá? Que eu fiz um teste e eu achei que no 5, onde tava para tecido plano, tava muito frouxo. Então eu botei pro 3. Deixei mais justinha essa tensão da linha. Então eu tô aqui com uma malha relativamente encorpada, que é uma lycra, que a gente utiliza para fazer roupas de academia, então a gente precisa sempre fazer esse acabamento. Quando você vai fazer bainha e acabamento em malha, você tem que fazer pelo lado direito. Então aqui eu tenho o avesso, e a bainha normalmente a gente faz no tecido plano assim, né? A gente vira e costura com a bainha assim, nessa visão. Mas na malha não, a gente tem que virar para baixo e a dobra tem que ficar para baixo, porque aqui embaixo vai vir um acabamento em zigue-zague e em cima vai ficar o ponto, tá reto. Então a gente tem que ter mais ou menos aqui um tato, então a gente tem que ir passando a mão aqui, sentindo onde está o limite dessa dobra. Vamos ver como que vai ficar esse resultado. Ó, tô sentindo que o meu limite é aqui. Eu sei que não é tão simples ter esse controle para poder seguir a dobra só com o tato. Então eu tenho 2 dicas para você fazer a sua costura bem alinhadinha. É você usar um guia de costura. Aqui eu tenho um guia de metal que eu comprei em um site da China, que ele tem um imã aqui embaixo. Então é só a gente colocar aqui na plaquinha de metal, ó, ele já cola. E aí a gente vai limitar aqui essa costura. Então é só você determinar onde você quer que seu tecido sempre passe. E aí você vai alinhando a borda do seu tecido, olha, define aqui embaixo. E vai sempre passando a borda do seu tecido aqui, no guia. Não deixando ele sair daqui dessa posição. Se você não tiver esse guia aqui, na própria máquina de costura vem esse guia. Normalmente as máquinas hoje em dia vêm. Aqui veio na minha máquina esse guia, que a gente encaixa aqui na parte de trás. E aí a gente consegue também delimitar essa distância. Esse aqui você consegue encontrar em lojas de armarinho com bastante facilidade. Esse aqui é o resultado da costura reta normal. Na parte de baixo tem um acabamento em zigue-zague. E como a gente tem o fio de elanca, olha isso daqui, pessoal. Ele acompanha a elasticidade. Se a gente tivesse utilizado o fio de poliéster, ao fazer isso aqui, ela ia arrebentar. Então a gente tem aqui essa possibilidade de acabamento. Eu vou mostrar pra vocês uma outra opção de ponto. Eu tenho aqui o ponto flexível, que é o ponto indicado para você fazer as suas costuras em malha. No meu caso aqui da Facilita Pro, é esses 3 tracinhos aqui, tanto no azul quanto no vermelho. Então eu tenho que mudar aqui ou pro azul ou pro vermelho. Vou botar no azul, e aí aqui já tá no azul. Vamos ver como é que vai ficar. Percebam que ele vai e volta. Vou costurar só um pedacinho, só para vocês verem o resultado. Percebam a diferença entre os 2 pontos. Na parte de baixo, também, olha. Porque como ele vai e volta, então a costura passa uma em cima da outra. Mas percebam a resistência que eu tenho aqui nessa costura. Então a gente consegue um bom acabamento com os 2 pontos, né? Mas quem tem a opção do ponto flexível, ó, também mantém elasticidade. Mas eu tenho uma costura muito mais reforçada. Eu vou costurar aqui também com essa mesma agulha em um tecido de elanca. Então olha só, eu tenho aqui uma malha de elanca, que é uma malha fininha. Normalmente a gente utiliza essa malha para fazer forro. Então vamos ver como que vai ficar a gente trabalhando com uma malha mais fina aqui, com essa mesma configuração. Eu tô ainda no ponto flexível. A gente pode fazer retrocesso normalmente, tá, pessoal? Ó, fiz o retrocesso. Eu vou mudar aqui pro meu ponto normal, só pra gente poder comparar também aqui nessa malha. Voltei aqui pro meu ponto reto normal, tá? Igual a gente fez na malha preta.
Aqui já vai correndo, retinho, ó. O ponto normal ele vai direto, o ponto flexível ele fica indo e voltando. Vamos ver aqui como é que ficou? Também, mais reforçada. Funcionou, porém eu teria que apertar um pouquinho mais aqui a tensão, porque eu achei que na malha fina essa tensão deixou a linha mais frouxinha. Então eu teria que mudar um pouquinho a tensão da linha, mas o ponto funcionou e a numeração da agulha também eu consigo manter. Tá vendo que não danificou a minha malha, ela não ficou furada, né? Não ficou aquela coisa muito marcada. Eu quero mostrar pra vocês agora só a diferença da agulha única. Eu vou trocar aqui, tirar a minha agulha dupla e eu vou costurar a minha malha com a agulha normal, única, sendo que a pontinha dourada, tá? Vamos ver como que a malha fica, como é que fica a costura na malha, utilizando essa agulha. Vou ter que tirar também uma das linhas, né, que agora eu vou estar com uma linha só. Aqui eu também tô com a agulha número 14. Tô aqui então de volta com a lycra. Vamos dizer agora que eu esteja fechando uma peça, tá? Porque com a agulha única eu não tô fazendo acabamento, eu tô fechando, fazendo costura de união. Então eu tô fechando lateral, enfim, fechando entre pernas, fazendo a montagem da peça em si. Então, ponto reto, vamos testar o ponto reto com o fio de overlock de elanca e a agulha ponta dourada. Vamos ver como que vai ficar essa costura. Retrocesso. Ela vai correr normalmente, direto. Com a mesma configuração da agulha dupla, não deu certo. Viram? Agora eu vou colocar no ponto flexível. Vamos ver com essa mesma configuração no ponto flexível como que vai ficar. Percebam que ela vai e volta, ó. Faz 3 vezes cada ponto. Olha como ficou ruim o ponto flexível na parte de cima, né? Olha, embaixo o ponto até ficou legal, mas em cima ficou muito ruim. O que que isso me diz? Quando a minha costura de cima tá ruim, significa que a regulagem da linha de baixo não tá boa. Então é sempre ao contrário. Ponto de cima ruim, tem que consertar embaixo. Ponto de baixo ruim, tem que consertar alguma coisa em cima. Então o que que a gente vai fazer aqui? Vou trocar esse fio. Olha, eu vou colocar aqui uma linha normal, tá? Sem ser o fio de overlock. Porque, gente, esse ponto flexível, ele é justamente para trabalhar com linha normal, para te dar um resultado bom na malha, sem você precisar usar todos esses artifícios. Então vamos ver agora como vai funcionar? Vai costurar aqui agora, vamos fechar a nossa peça no ponto flexível. Olha isso, gente. Tá tortinho porque eu não me preocupei em seguir a linha retinha, mas olha a qualidade do ponto. Percebam a diferença desse ponto com esse ponto. Tá perfeito, olha aqui. E o que que eu tenho aqui, gente? Eu tenho elasticidade. Então o que que a gente pode concluir aqui? Quando eu quero fazer bainhas e acabamentos na malha, eu vou utilizar o fio de elanca na bobina e a agulha dupla. Posso utilizar o ponto reto normal ou o ponto flexível. Nesse caso, eu preferi o ponto até flexível, né? Que a gente viu que a gente teve uma qualidade, um reforço maior. Eu até achei mais bonito o ponto flexível nesse caso, mas aqui a gente tá usando agulha dupla, então ele vai dar esse efeito bonito. Quando a gente vai fazer a costura de união com agulha única na malha, a gente vai usar o ponto flexível, porém a gente vai usar a linha na bobina, tá bom? Porque vocês percebam que o fio não deu certo. Então quando a gente coloca no ponto flexível, a gente está configurando a máquina para ela mesmo trabalhar essa flexibilidade no ponto usando a linha comum, tá? Então não vai dar certo se você colocar o fio aqui usando o ponto flexível com a agulha normal. Então espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido aí como configurar a sua máquina doméstica para trabalhar com malha. Me conta aqui nos comentários se você já usa esse truque, se você já usa essa técnica, se você sabia, se você gostou. Não deixa de interagir, porque o seu comentário, o seu like, o seu compartilhamento ajuda para o crescimento do canal e me incentiva também a trazer ainda mais novidades para vocês, tá bom? Não deixe de visitar o blog e também as minhas redes sociais, que tá tudo linkado aqui na descrição do vídeo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.